Salmo de número 125, um cântico de segurança, é o que a gente vai conversar hoje. Salmo de número 125. Eu estou conversando com vocês nessa série chamada Peregrinos, sobre os salmos de romagem, salmos dos degraus, cânticos de peregrinação. São os salmos em que Israel cantava, pelo menos 3 vezes por ano, quando subia para Jerusalém, ao adorar naquelas festas, que eram as festas que a lei de Moisés dizia que eles deveriam adorar. Então nós já começamos no Salmo 120, e vamos terminar no Salmo 134. Vamos nessas 15 semanas conversar sobre os cânticos de peregrinação. E o Salmo 125, eu estou chamando ele de cântico de segurança. Porque vocês vão observar que nesse cântico de segurança, o contexto do Salmo é um contexto em que o verso 3 vai anunciar o que Israel está vivendo. E é a partir daí que vem essa ideia de cântico de segurança. Mas vamos ver a leitura do Salmo toda. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Isso aqui é a condição do salmista. Os ímpios estão governando a terra que era dada ao povo de Deus. Esse é o contexto que esse salmo vai ser escrito. Se assim fosse, olha que coisa curiosa, até os justos praticariam a injustiça. Ou seja, debaixo da opressão do ímpio, nas palavras do Novo Testamento, quando a prova é muito grande, quando as dificuldades são muito pesadas, muitos abandonam a fé, muitos deixam a fé. É disso que esse salmo está tratando. O Senhor, ou melhor, agora ele vai fazer uma oração. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, percebam isso. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. E mais uma oração: haja paz em Israel. Vamos orar? Pai, como é bom estar com o seu povo logo cedo para estudar sua palavra. Como aquece o nosso coração estar como igreja aqui para poder ouvir a voz do Senhor. Obrigado. Enche o coração da gente do teu evangelho, da sua palavra, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais do Senhor. Muitos de nós que aqui estamos, como o salmista, estamos em momentos de extrema opressão e precisamos da consciência, da segurança do Senhor, que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus, que haja paz sobre o seu Israel de hoje, a igreja. Que haja paz sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, recapitulando, e para você que vem hoje a primeira vez, salmos de romagem, ou seja, eram as romarias que eram feitas até Israel, pelo menos 3 vezes no ano. Cada judeu deveria, no mínimo uma vez, ir ao encontro do Deus Criador, sustentador e Salvador. A presença de Deus era vista no templo e era lá que eles adoravam, ok? Então, enquanto eles iam pelas ruas, iam cantando esse saltério, esse inário entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Na nossa experiência, a nossa vida é uma peregrinação. Nós vivemos, essa é a expressão
do apóstolo Pedro, eu tenho falado com vocês. Nós vivemos uma grande jornada. A nossa vida é uma vida de peregrinações. E essa peregrinação vai acabar quando encontrarmos com o Senhor. Enquanto não encontramos com Ele, peregrinamos e exercemos a nossa espiritualidade. Por isso esses salmos têm nos abençoado muito. Desde o 120, 21, 22, 23, semana passada o 24 e hoje o 125. E o que o Salmo 125 tem para ensinar para nós? A poesia hebraica está escrita aqui em 3 pontos. Verso 1 a verso 3, ela está com um assunto. Verso 4, um outro assunto. Verso 5, um outro assunto. Quem escreveu o Salmo 125, pastor? Não sei. Ninguém sabe. Não sabemos o autor. 3 possibilidades de ocasião. Primeira possibilidade, observem o verso 3. E é isso que os intérpretes trabalham. O cetro dos ímpios. E o que é o cetro? O cetro é o governo dos ímpios. Cetro é aquilo que dava autoridade para o rei na antiguidade. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Então, alguns dizem o seguinte: olha, esse salmo foi escrito enquanto Israel estava na Babilônia. Pode ser. Ou seja, eles estavam fora da terra deles, Nabucodonosor assumiu o reinado daquela região. Pode ser. Pode ser um período em que havia um rei tão mau, mas tão mau. E vocês se lembram, por exemplo, de um rei tipo Acabe, um rei péssimo. E esse rei era tão ruim que ele fazia com que Israel pecasse. Então aí entenda, o cetro não vai ficar na mão do ímpio. Ou seja, quando Israel tinha um rei muito ruim, então ele podia fazer o povo pecar. Mas não me parece que é nenhuma dessas duas opções, até pelo estilo de escrita. Eu apostaria numa terceira hipótese. Israel várias vezes foi atacado por filisteus e por outros amorreus em volta. O livro, tanto de Juízes quanto o livro dos Reis e das Crônicas, mostram isso muitas vezes. Quando por algum período de tempo, o povo de Deus era oprimido pelo governo de algumas nações que invadiam e governavam eles por um tempo. E isso causava malefícios enormes para eles. A opressão que era trazida sobre eles era enorme. Com isso em mente, fica mais fácil você ler. Então imagine um período em que uma nação estrangeira, ímpia, e o que eles faziam normalmente com Israel? Eles levavam o povo de Deus à idolatria. Você vê isso no livro de Juízes o tempo todo. Quando você lê o livro de Juízes e também o livro dos Reis, quando eles são invadidos por nações de fora, o tempo todo eles são levados a adorar Baal, Astarote e todos aqueles deuses deles. Me parece que essa é a hipótese mais plausível aqui. E aí, ele começa dizendo que no meio dessa confusão, ou seja, quando nós temos um rei opressor sobre nós, nos levando à idolatria, ele diz 2 características de um crente de verdade. Primeiro, ele fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas permanece para sempre, porque o que permanece para sempre é o Monte Sião. Como em volta de Jerusalém estão os montes? Por quê? Jerusalém é uma cidade que é construída em cima de uma cadeia de montanhas. Em volta de Jerusalém há pelo menos 3 montes. E isso foi feito estrategicamente. Porque se você está no Monte Sião, você tem que descer no Vale de Inom para você subir até Jerusalém.
E aí você desce um outro vale, sobe até o Monte das Oliveiras. De sorte que se você está dentro de Jerusalém, aquela Jerusalém, porque a de hoje já não é mais assim, pelo menos a cidade era cercada por pelo menos 3 vales e pelo menos 3 montes. O que garantia ao morador de Jerusalém segurança contra os inimigos. Porque quando eles vinham lá de longe, eles conseguiam ver e ainda se preparar, porque eles ainda tinham que descer e subir para chegar até a gente. É isso que esse salmo está dizendo para você. Ele está dizendo que assim como Jerusalém está estratégica e geograficamente segura, porque se os inimigos chegassem contra eles, eles teriam uma barreira geográfica, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Aqueles que têm fé no Senhor também estão protegidos. Essa é a ideia dele. Mas o texto vai mais, porque ele diz que essas pessoas que confiam no Senhor, elas são protegidas, elas são livres, porque percebam, o cetro dos ímpios, verso 3, não prevalecerá sobre eles, sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Agora, quem é o verdadeiro crente aqui para o salmista? O verdadeiro homem de Deus para o salmista é, número 1, o que confia no Senhor, e olha o verso 4. O que tem coração íntegro. Quem é que é o crente que pode estar descansado na proteção e na segurança de Deus? Aquele que confia no Senhor. Mas não só confia no Senhor, ele é íntegro com o seu coração. O crente é esse. Agora, nesse momento em que eles têm uma opressão, uma dificuldade em volta deles, uma luta em volta deles, ele chama os crentes que confiam no Senhor e que são íntegros de coração a confiarem nas promessas de Deus. E quais são? Percebam que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se podem abalar. Os que são verdadeiramente crentes e íntegros de coração, eles têm firmeza no Senhor. Mas ele vai falar uma outra promessa, eu vou discorrer isso para vocês. A outra promessa dele é a de proteção. Porque assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor que protege o seu povo. Do mesmo jeito que Jerusalém está protegida, o povo de Deus também está protegido. Mas ele vai falar de uma outra, que é o livramento. Porque ele diz, verso 3, o cetro dos ímpios não vai prevalecer contra o povo de Deus. Pelo contrário, o Senhor vai dar livramento. É isso que esse salmo está dizendo. Agora ele vai para o verso 4, ele vai fazer uma outra aplicação. Por quê? Porque ele não vai falar mais com o povo, ele olha para Deus. E o que ele faz com o Senhor? Ele ora. Olha a oração dele. Senhor, o vocativo. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Ele ora, Senhor, olha para o seu povo é diferente. Seu povo não é como o ímpio, olha para o seu povo. 5, ele vai falar de uma advertência para mim e para você. Ele diz, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Porque ele está fazendo uma advertência. Cuidado, porque tem alguns que desviam do caminho. É isso que ele está trabalhando. O que a gente pode aprender desse salmo? O que a gente pode aprender desse salmo? Ele é um cântico de segurança. E eu estou trabalhando aqui 3 exigências que esse cântico de segurança traz para nós. A primeira exigência dele está do verso 1 a 3. A segunda exigência no verso 4. E a terceira exigência no verso 5. Um cântico de segurança. Por que os crentes podem ficar seguros, independente da situação?
Por que que você pode continuar confiando no Senhor, na sua providência, na sua provisão, em qualquer situação? A primeira exigência é que uma compreensão de que o Senhor é constante com o seu povo. Quem disse isso não sou eu, é o Eugene Peterson. O Eugene Peterson, interpretando esse texto, ele trabalha exatamente isso. O Senhor é constante com o seu povo. E o que o Peterson quer dizer com o Senhor ser constante com o seu povo? Você não consegue ser constante. Quais foram as suas promessas de 1º de janeiro? Não responda. Não responda. 1º de janeiro você falou, vou entrar na academia, vou perder 10 quilos, vou ganhar 5 quilos, vou fazer não sei o quê, vou ler um livro, vou plantar uma árvore, vou fazer um filho. Fazer filho ninguém promete, né? Eu estava falando de família lá em bairro de Fátima agora. Isso ninguém promete, isso ninguém é. Porque a gente muda demais, né? E é compreensível, é compreensível. É compreensível, porque as nossas decisões, elas vão dependendo do momento que você vive. Então você vai tendo que tomar. Algumas decisões realmente podem mudar, outras não. Tipo, o colesterol está alto. O que você tem que fazer? Mudar a alimentação, não tem jeito, senão vai dar errado. Ah, mas o açúcar está alto, então o que você tem que fazer? Mudar a alimentação. Tem que fazer o exercício, então não tem como, não tem jeito. Mas a gente muda muito. Você prometeu coisas para os seus filhos que às vezes você não cumpriu. Você prometeu coisa para o marido e para a esposa que talvez você não cumpriu. Sabe? A gente dá a palavra, mas dá um migué. A gente é muito assim. A gente muda. O Eugene Peterson está trabalhando uma coisa aqui, que é assim, o Senhor não muda. Nós podemos ter segurança, porque o Senhor não muda. Você acha, às vezes, lembra do C.S. Lewis? Lewis dizia, muito cansado é melhor do que pouco cansado. Por quê? Quando você está muito cansado, o que você faz? Dorme. Acorda renovado. Qual é o problema do meio cansado? Você dormiu mal. Aí você acorda de manhã. Misericórdia. Um mau humor horroroso. Um trem. Você quer ver o Papai Noel, mas você não quer ver quem mora embaixo do mesmo teto que você. Meio cansado é horrível. É ou não é? O que acontece? A gente muda de acordo com o nosso humor. Meninas, quando os hormônios de vocês começam a falar umas coisas para vocês, nem vocês se aguentam. É ou não é? Nem vocês se aguentam. É uma coisa horrorosa. A gente tem que aguentar vocês, mas vocês mesmo não se aguentam. Vocês são ótimas, por isso que a gente ama vocês. Porque, dependendo do ciclo hormonal, na terça está querendo matar, eu te odeio, você não existe. No outro dia acorda de manhã chorando. Na terça eu te odeio, na quarta é, nossa, eu te amo tanto. Não é assim? Vocês são maravilhosas. Tem ninguém, nós não somos nada sem vocês. Vocês são incríveis. Louvado seja Deus, vocês ensinam tantas coisas para nós. Porque a gente muda muito de humor. Agora, vocês acham que Deus também muda de acordo com o hormônio dele? Não, Deus tem hormônio, ele é um espírito eterno. Fiquem tranquilos. Deus não muda. O Senhor não muda de acordo com a situação e circunstância. Quando ele olhou para o povo dele, ele disse, eu amei vocês incondicionalmente. Isso não muda. O amor do Senhor por mim e por vocês é estável. Ele também não te ama mais e menos. O Senhor não olha e falou, Ana, você acordou agora de manhã, não sei se eu te amo. Nossa, você está descabelada. Nossa, você cortou o cabelo. Nossa, você fez a unha, eu te amo tanto hoje. O Senhor não é assim. O Senhor não é assim.
O Senhor é imutável no seu ser. E no que tange o seu amor pelo seu povo, isso é imutável. Quando Deus olhou para o seu povo e disse que Ele amaria o seu povo, a gente pode descansar nisso. E é isso que o Eugene Peterson está interpretando esse texto. E ele está falando que esse cântico é um cântico de segurança, mas ele exige do povo de Deus a compreensão que o Senhor é constante com o seu povo. Essa é uma situação que eles estão vivendo, em que eles estão enfrentando extremas lutas. Muita dificuldade. Existe um rei ímpio sobre nós, às vezes impondo idolatria sobre eles lá. Agora vem para cá, vamos tentar aplicar isso aqui. Eu sou pastor de vocês há mais de 10 anos. E eu sou homem como vocês. Vários de nós vivemos problemas e dilemas terríveis na vida da gente. E vários de nós, vivendo os nossos problemas e dilemas terríveis, que são únicos, que são de cada um de nós, várias vezes a gente diz: será que Deus olha para nós? O que é que Deus quer com isso tudo? Alguns de nós ainda olhamos e falamos bem assim: por que Deus? E às vezes, gente, vamos contar a verdade, a opressão é muito pesada. Às vezes a gente vive luta e um tanto de problema que a gente acha que esse negócio não vai acabar nunca. É pesado, é difícil. E aí o salmista está querendo chamar a gente não para olhar para isso, mas para olhar para aquele Deus. E aí o Augusto Nicodemos, interpretando esse texto, é muito maravilhoso, que ele fala assim: olha, tem 3 promessas muito bem postas aqui, para quem confia e compreende que o Senhor é constante com o seu povo. Porque o que é que Deus promete para mim e para você aqui? Deus promete para mim e para você, em primeiro lugar, na constância dele com o seu povo, ele promete firmeza. Pastor, como assim Deus promete firmeza? Ele promete firmeza porque, perceba, se você for lá hoje, o Monte Sião continua lá. Ele não saiu de lá. Batalhas já acontecem. Tem uma cidade, Jerusalém agora já tomou aquilo tudo, né? A cidade é muito maior. Mas se você for lá agora, o Monte Sião continua lá. Ele está firme. Ele não saiu de lá. O povo de Deus, e ao povo de Deus, foi prometido firmeza. E que firmeza é essa? Firmeza não é ausência de dificuldade, muito menos ausência de dúvida. Como a gente já conversou aqui várias vezes, vários homens de Deus duvidaram. E eu me lembro de gastar um tempo conversando com vocês sobre João Batista. João Batista chega ao ponto de estar na cadeia e ele manda um dos seus discípulos falar com Jesus: é você mesmo ou a gente tem que esperar outro? Porque ele está na cadeia. Ele está querendo esperar. É o reino que vem mesmo? É você que é o rei mesmo? Não é disso que o texto está falando. Agora, a firmeza que o texto está falando para a gente é que, independente de tudo que você passe, o Monte Sião não saía de lá, você vai continuar firme na presença de Deus. É isso que o texto quer dizer. Firmeza significa que o Senhor te amou a tal ponto que você vai continuar firme diante do Senhor. Não há nada que vá tirar a gente da presença dEle. Porque, percebam, a firmeza não está embasada nas suas obras e nos seus méritos. Porque são os que confiam no Senhor. Está embasada na fé que temos. No Novo Testamento, isso está muito mais claro. Está embasado na fé que temos em Cristo, o autor e consumador dessa fé. Firmeza, irmãos, significa que o Senhor, independente daquilo que a gente está vivendo, Ele não vai se afastar de você e Ele não vai permitir que a presença dEle saia da sua vida. É isso que é firmeza aqui. Se você olhar lá, o Monte Sião continua lá. Se você olhar para mim e para você, a gente continua diante de Deus. Continue firme.
Olha a segunda promessa que o texto está dando para a gente entender como Deus é constante com o seu povo. Como os montes cercam Jerusalém. Se algum exército inimigo tentasse invadir Jerusalém, ele teria muitas dificuldades. Porque os montes protegiam a cidade. Deus é tão constante que Ele não garante só a firmeza dele diante do seu povo, como Deus também garante a proteção do seu povo. O Senhor é constante em nos proteger, irmãos. Isso é incrível porque o que o texto diz é que o Senhor está cercando o seu povo. E não é essa a linguagem do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. E o salmista diz: tu me cercas por trás e por diante. O Senhor cerca o seu povo. Agora, olha como é que o texto bíblico é bonito. Por quanto tempo o Senhor protege o seu povo? Olha o verso 2. Desde agora e... A proteção do Senhor sobre o seu povo não é momentânea. O Senhor vela pelo seu povo. A expressão vela vem do passado, né? Antigamente, por exemplo, tinha um velório, a turma tinha as velas e velava o corpo. E aquilo durava a madrugada toda. É essa a ideia. Ou seja, Deus vela, Deus olha o seu povo de manhã, de tarde, de noite. Deus olha para mim, para você, e o Senhor protege a mim e a você. E pessoal, isso aqui não significa que de maneira nenhuma, porque Deus nos protege, que os males não vão chegar para nós. Isso é inerente à condição humana. A questão toda é essa. Não é essa. Como eu tenho sempre falado para vocês, o fato de Deus proteger o seu povo não significa que nenhuma coisa ruim, que é da nossa condição humana, não vai acontecer com a gente, porque vai. Mas a grande questão aqui, o intérprete desse texto, ele usa Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? A gente interpreta isso errado. Porque a gente acha que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, aí a gente acha que isso é algum tipo de bem material, algum tipo de triunfo, como se os crentes não passariam por dificuldades. Não é disso que o texto está trabalhando. O bem ali é espiritual. O Senhor, independente da situação, vai trazer bem espiritual para o seu povo. O Senhor vai conduzir o seu povo, então Ele vai deixar o seu povo firme e vai proteger vocês, para que nem eu, nem vocês, a gente se afaste da presença dEle. É isso que o texto está dizendo para nós. Mas a terceira promessa desse texto é livramento. Livramento. Olha o verso 3. Ele diz: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. O que a gente está vivendo é temporário, o salmista está falando. Porque se assim não fosse, até os justos praticariam a injustiça. Olha o que o salmista está dizendo. Há momentos em que as provas são tão elevadas, mas tão elevadas, mas tão elevadas, mas tão elevadas, que se o Senhor não abreviasse o sofrimento, a gente poderia se desviar. Olha que coisa curiosa. Se o Senhor não colocasse a mão sobre nós, não desse livramento para o nosso coração, a gente podia desviar. Sabe quem disse isso? Olha Mateus capítulo 24 comigo. O Senhor Jesus lia os Salmos, né? Olha Mateus capítulo 24, verso 22. Até o 24. Anota isso para você não esquecer.
Mateus capítulo 24 ao verso 22. O Senhor Jesus está falando do sermão escatológico, dos últimos dias. O Senhor Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar aos próprios eleitos. O texto bíblico coloca, irmãos, a minha situação e a sua, porque nós estamos vivendo exatamente esse período de Mateus 24. Às vezes a gente acha que o Apocalipse vai acontecer. Não, você está dentro dele. Você já está dentro do milênio. Você já está vivendo o período entre a subida de Jesus aos céus e a segunda vinda dele. Você já está nesse momento. E o que o texto bíblico está dizendo? O Senhor Jesus não só abreviará, como abrevia todos os dias o sofrimento sobre nós. De sorte que eu e você podemos confiar que se o Senhor não estivesse sobre a gente, o sofrimento seria muito maior. Olha o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, verso 13. Esse eu acho que é um texto que você tem que guardar. Porque a gente ouve muito assim, eu entendo, tá? Mas a gente esquece isso, eu acho que você tinha que decorar esse versículo. Decora esse versículo. Olha 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Para você não enganar você mesmo diante das dificuldades. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que vocês vivem todos os dias, todos nós vivemos, todos os homens vivem. Mas qual é a grande diferença? Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, olha o livramento. Ele mesmo providenciará um escape. Ele mesmo vai providenciar um escape para que vocês possam suportar. Deus é constante. O Senhor é constante. Fiquem seguros, porque o Senhor é constante. Ele prometeu firmeza, vocês não vão sair da presença dele, continuem firmes. Ele prometeu proteção, descansem o coração, o Senhor está com vocês. E ele prometeu livramento, descansem o coração na providência do Senhor. Por favor, não se esqueçam disso, porque esse é um cântico, meus irmãos, de segurança, porque Deus é constante. Os que confiam no Senhor, coloque sua fé no Senhor. O Deus que livra, protege e firma. Não se esqueçam disso. Segunda exigência está no verso 4, meus irmãos. O verso 4 diz para a gente o seguinte: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem. Trata com bondade os que têm o coração íntegro. O que é isso, gente? Primeiro eu preciso te falar o que é confiar no Senhor. O que é confiar no Senhor nesse texto? Um dos intérpretes desse texto diz que confiar no Senhor é o seguinte: você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a promessa de Deus. João Calvino trabalha isso. Você ouviu a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Bom, domingo após domingo o Senhor fala com vocês através do púlpito da igreja. Dia após dia o Senhor fala com vocês em algo que o Evangelho de João no capítulo 6, no verso 63, chama de testemunho interno do Espírito Santo. O que é isso? Às vezes vocês são muito legais. A teologia é muito boa e aplicada ela é ótima.
Vocês às vezes estão parados e vocês falam assim: nossa, eu estava ali e do nada me veio um pensamento. Eu acho ótimo quando vocês falam isso. Nossa, do nada me veio um negócio. Não, meu filho, não foi do nada. O Senhor dá palavra de sabedoria para o seu povo. Isso não é revelação não, tá? Pelo amor de Deus. O Senhor dá palavra. Paulo fala isso em Romanos. O Senhor dá palavra de sabedoria para o seu povo. O Senhor dá discernimento para o seu povo. Então não é do nada que o Senhor fala com a gente. O nome disso é testemunho do Espírito. E observem, isso que vem às vezes, que vocês chamam de do nada, é como Deus conduz a gente, não é do nada. E você tem que aprender a discernir isso, para você não imaginar, porque às vezes você fala assim: ai, Deus está me mostrando, tem vezes que não é. Por quê? Porque você tem que contrastar isso com a palavra dele. Tem coisa que é da sua cabeça, tem coisa que é invenção sua, mesmo invenção de moda. Mas Deus fala por sua palavra e o testemunho interno do Espírito também está sobre nós. E isso sempre tem que ser levado quando a gente é levado até o Senhor, quando a gente é levado a se arrepender dos pecados, quando a gente é levado a depender mais do Senhor. Isso é testemunho do Espírito na gente. Ou seja, o Senhor fala com você, o Senhor fala com a gente. Os que confiam no Senhor são aqueles que ouviram a voz do Senhor e creem de todo o seu coração. É palavra de Deus, está tudo certo. João Calvino dizia que fé é quando você é invadido pelo poder do Espírito, o seu coração é invadido pelo poder do Espírito, de maneira que não resta dúvida alguma de quem o Senhor é, do que Ele faz, do que Ele prometeu e que Ele cumpre. Isso é incrível. Os que confiam no Senhor, e a gente é chamado a confiar. No que você confia? Na palavra dele. Agora, volta para o verso 4, quando ele diz: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. O que se espera de alguém que ouviu a voz do Senhor e confia nele? Integridade. O que se espera de um crente? Integridade. O que mostra que você é crente ou não é crente? A sua confiança para o Salmo e a sua integridade. A sua fé e a minha fé não podem estar de maneira nenhuma em contrassenso com aquilo que Deus disse. Crentes precisam ser reconhecidos por sua vida. Agora, como esse salmo é um salmo de segurança para irmãos e irmãs que creem e que têm uma vida justa. Irmãos, a gente precisa conversar mais com Deus. A gente precisa conversar mais com o Senhor. A segunda exigência é a exigência de uma vida em que a gente conversa mais com o Senhor. Os salmistas conversam com o Senhor o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos conversar com o Senhor. Ele está no meio de uma declaração de fé, dizendo que os que confiam são firmes, são protegidos, são livres. Mas ele está dizendo, os que confiam no Senhor são íntegros, mas conversam com Deus. Conversam com Deus. Irmãos, o salmista está orando para que o Senhor não abandone o seu povo. Olha que coisa curiosa. Ele está dizendo, Senhor, trata com bondade a gente. Não abandona a gente não. Porque olha no verso 5. No verso 5 ele está dizendo, os réprobos, o Senhor não vai querer saber deles. Tem alguns que são reprovados, o Senhor não quer saber deles. Mas Senhor, aqueles que agem de acordo com a sua vontade, cuida dessa gente. Cuida desse pessoal, olha para eles. Está
está dizendo que para Deus tratar a gente com bondade. Mais uma vez, o que é o Senhor tratar a gente com bondade, meus irmãos? O bem aqui, como eu falei de Romanos 8, é bem espiritual. O Senhor vai fazer com que a gente passe ainda que os momentos mais difíceis da nossa vida com a certeza de que Ele está com a gente. Por quê? Porque você pode se perguntar assim, como a gente vai andar na presença quando está tudo conturbado? Como a gente vai continuar crendo no Senhor quando está tudo revirado? Como a gente continua amando a Deus? A gente precisa orar por isso. Você precisa ter essa vida ativa. Orar, um dos intérpretes desse texto diz isso. Orar para Deus não se esquecer do seu povo. Orar para Deus se lembrar da gente. Orar para o Senhor olhar para nós com olhos de misericórdia. Você que está passando por momentos de aflição muito difíceis, que é o caso desse salmo, e períodos de peregrinação às vezes vão fazer isso. Semana que vem a gente vai estudar um salmo diferente. O salmo da semana que vem é um salmo de alegria. O salmo da semana que vem é quando o Senhor trouxe a gente de volta. Então, semana que vem é um salmo de alegria. Deus resolveu, o negócio funcionou, andou. Agora hoje o salmo é para aqueles que estão com o coração completamente abatido. É olhar para o Senhor e dizer, ei, você disse que ainda que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, mas você disse que não ia esquecer da gente. É isso que o Senhor está mandando a gente orar. Você disse que você não se esqueceria do seu povo em momento nenhum, mas velaria pelo seu povo todos os dias. Você precisa conversar isso com o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, abrevia o sofrimento. Senhor, abrevia a prova, abrevia a luta. Senhor, fortalece o coração da gente para a gente poder passar por isso crendo, firme, forte. Fortalece a gente. Se o Senhor não abreviar, Senhor, a gente não consegue caminhar. O que o texto está chamando a gente até uma vida diante de Deus, em que a gente coloca isso diante dEle. Senhor, dá força. Senhor, levanta o joelho da gente que está doido para cair e sustenta a gente. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, a gente quer andar com integridade, a gente quer caminhar com integridade, mas cuida da gente. É isso que o texto está falando para mim e para você. Então, olha só. Esse salmo é um salmo de segurança, porque você pode chegar diante do Senhor e conversar com Ele. Deus é constante com o seu povo. Deus quer que a gente tenha uma vida que a gente converse e ore a Ele. Terceira exigência para esse salmo ser um salmo de segurança. Pelo amor de Deus, cuidado para não desviar do caminho. Olha o verso 5 e deixa eu trabalhar uma coisa muito sensível na doutrina calvinista aqui. Reformada. Ao verso 5. Mas aos que se desviam, e ele está falando do povo. Aos que se desviam. Vocês que estão me ouvindo hoje, se você está voltando à fé, ou se você está afastado, ou se você é um cara que continua diante de Deus a vida toda, você sabe que há irmãos que diante de dificuldades muito grandes, eles abandonaram o Senhor. Largaram a fé. Duvidaram de quem Deus é. Vocês conhecem, eu conheço um monte assim. E é possível isso acontecer. Há gente que abandonou a fé e não quis saber. E foi embora. Quantas pessoas eu já ouvi, conversam comigo e dizem, Deus não existe. Não, se Deus existisse, isso não tinha acontecido. Ixi, isso é o que mais tem. E o que o salmista está dizendo é que mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Primeira pergunta que você vai se fazer é a seguinte. Pastor Rômulo, é possível perder a salvação? Não. Não. Eu fui dar uma palestra na cidade um dia desse, aí eu me identifiquei como sendo
um teólogo calvinista. Aí no final um rapaz veio brincar comigo e falou: e aí, uma vez salvo, salvo para sempre? Eu falei: sempre, desde antes da fundação do mundo. Desde a eternidade. Porque a salvação não depende da obra humana. A salvação é uma obra divina. Ela é efetuada pela fé. Mas ela vem da regeneração, que é uma obra pura do Espírito Santo. De sorte que na sua conversão você não fez nada por ela. O Senhor veio dentro de você e Ele implantou uma nova vida. Isso é conversão. Conversão antes, você tem um novo nascimento. Ninguém nasce e morre. A gente nasce morto e nasce de novo. Essa é a expressão. Nós nascemos de novo. Então ninguém perde salvação. Não fique muito tranquilo em relação a isso. Mas você pode me perguntar o seguinte: pastor, é possível um crente se afastar ou esfriar? Pode. Muito. Oxe. Aqueles caras que se afastam porque tem tantos problemas e eles não querem mais saber do Senhor. Às vezes se afastam do Senhor, nem é porque tiveram muito problema, não, é porque amaram mais o mundo mesmo. Paulo diz que Demas amou o presente século e abandonou ele e foi embora. Não quis saber. 2 Timóteo capítulo 4. Tem gente que ama mais o mundo do que obedecer a Deus, gente. Isso é fato. É mais ou menos assim, você está lá no seu trabalho, aí você fala: eu vou ser fiel, vou ser fiel, vou ser fiel. Aí começa a vir uma proposta, 2 propostas, 3, 4, 5. Aí você fala: Deus não está dando, Deus não está dando, Deus não está dando. E aí a palavra de Deus está dizendo: está dando, é você que não está olhando, é você que não está olhando, é você que não está vendo. Aí você cede. E o problema não foi do Senhor, foi seu. E aí nesse sentido, quando você cede, não o Senhor, é aí que a gente esfria. É aí que a gente cai. Você precisa entender isso. Pastor, um crente que cai, momento teológico, Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Um crente que cai, vai continuar caído e vai para o inferno? Não, se ele é crente, ele volta. Se ele não é crente, ele não voltou, porque nunca foi crente. Porque a Bíblia trabalha tipos de conversão. Há conversões mentirosas. Por exemplo, tem gente que se converte emocionalmente. Já viu essas pessoas? Se converteu, ficou 2 meses convertido, depois ele abandonou. Tem um vasto material teológico sobre isso. Tem gente que converteu converteu aqui, abre aspas, né? O cara converteu nada, ele ficou ali 6 meses, 1 ano, mas ele não é crente, cara, ele não nasceu de novo. Ele teve talvez uma catarse espiritual, ele teve um convencimento moral, agora ele não nasceu de novo. Você precisa diferenciar isso. Quando a gente está falando de conversão, nós estamos falando de novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, cara, esse cara não vai morrer de novo. A Bíblia não trabalha com essa categoria. A Bíblia trabalha com a categoria de que aquele que nasceu de novo, ele continua vivo para sempre. Ok? Mas qual é a advertência que é dada? Dúvidas teológicas, gabinete móvel 99991-5860-27. Só manda pergunta, respondo assim que possível. Vamos lá. O que o texto bíblico quer dizer para a gente? O texto bíblico está dizendo para a gente que você precisa tomar cuidado com a apostasia. Cuidado. Apostasia é apó, ir além da fé. Você tem que tomar cuidado com esse negócio. Porque momentos de dificuldade podem fazer com que você, pelo cansaço, desista do Senhor. Cuidado. Vamos lá. Deixa eu tentar deixar isso bem claro com vocês. Você vai correr. Você vai fazer 10 quilômetros de corrida. Ok? É uma distância razoável. Os primeiros 500 metros é só alegria. A partir daí, a boca seca. Quando você olha no GPS, você vê que só foram 500 metros, falta 9,5 km. Mas dá-lhe uma vontade de desistir. Dá uma vontade de parar, não dá? Oh, Deus. É uma coisa horrorosa. Agora, se tiver alguém do seu lado, quando você fala assim, vou parar. Aí o cara fala assim, Pedro, vai, cara. Vai mais um pouco. Continua. Vai, Pedro.
Vai, Pedro. 2 quilômetros, Pedro está dizendo, vou parar, chega, não aguento mais, o coração está saindo pela boca. Aí se eu estiver do lado do Pedro dizendo, vai, Pedro, continua, vai. Depois do 5º quilômetro, você já entrou no automático, meu filho. Aí você não para mais. Depois que você rompeu a barreira psicológica, tu vai embora. É isso que o pessoal da fisiologia do exercício fala. Uma vez que você rompeu a barreira psicológica, vai embora. Aí tudo é festa. Assim é a nossa vida. Essa barreira psicológica a gente tem que romper. Porque sempre vai vir para você assim, ô Rômulo, chega, vai. Não tem a mulher de Jó? Existe uma mulher de Jó dentro de cada um de nós. Amaldiçoa esse Deus e morre, velho. Vai. Todo mundo tem um pouco da mulher de Jó dentro da gente. É assim, cara, chega, para que servir a Deus? Para que andar com esse negócio? Chega esse negócio de crente, para que esse negócio de Bíblia? Chega desse troço de orar, vai. Para que esse negócio? Para que esse negócio? Deus ama todo mundo, esquece esse negócio aí. Tá, resolveu o problema, tá tudo certo. Vamos relativizar a coisa. Não, cuidado. Cuidado, porque daqui a pouco você já apostatou e nem está sabendo. Daqui a pouco você já abandonou a fé e nem está sabendo. Você já esqueceu quem Jesus é e nem percebeu. E aí você foi tão fundo, mas tão fundo que nem percebeu. É isso que o texto bíblico está tratando para a gente. Então, por favor, não ceda às pressões. Não ceda às pressões. Por favor. Não é pouca gente na história que por causa das perseguições, por causa das pressões, abandonaram a fé. Por favor, irmãos, não sejam corrompidos pelas tentações. Aguentem firmes. Aí você diz assim, mas pastor, por que a gente vai aguentar firme? Meu filho, não seja um louco na fé irresponsável. Olha como o verso 5 termina. O texto bíblico diz: o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Não sei se te avisaram. Cristo vem julgar essa terra. Julgará os povos com justiça e com equidade. Não seja um apóstata, não seja um irresponsável, não abandone a fé, não ceda às tentações, não ceda às pressões, aguenta firme, rompe a barreira e continue firme, porque olha como ele vai terminar com outra oração. Qual é a oração dele? Senhor, haja paz sobre o seu povo. Haja shalom sobre o seu povo. Ele está dizendo, Senhor, dá refrigério para o seu povo, dá paz para a gente. É isso que o salmista está trabalhando. Cuidado para não apostatar. Continua firme, meu filho. Esse é um salmo de segurança. Porque o Senhor continua cuidando do seu povo. Esse é um salmo de segurança. Porque você tem canal aberto com o Senhor, esse é um salmo e é um cântico de segurança, porque ele é uma advertência contra a apostasia. Cuidado, fique atento. Eu quero concluir, chamando os meninos para virem aqui à frente. O texto bíblico termina dizendo isso. Haja paz em Israel. Haja paz em Israel. A oração é que o seu povo tenha paz, Deus. Que o seu povo tenha descanso, Senhor. Eu estou pregando para pessoas que já passaram, passam e passarão por momentos de dificuldade muito difíceis. Há 3 aplicações para serem feitas aqui. 3 aprendizados que podem ser feitos. Primeiro aprendizado, pessoal, confia no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Confie no poder do Senhor. O Senhor é constante comigo e com você. O Senhor dá firmeza, proteção e livramento. O Senhor cuida do seu povo. Confie nisso. Segunda coisa,
segunda aplicação. Tentação, provação, lutas, angústias. Meus irmãos, elas têm um tempo e tem limite. Isso tem tempo e tem limite. Eu vou terminar lendo um versículo, 2 versículos com vocês. Mas não se esqueçam que isso tem limite. Isso passa. O Marcos Almeida tem uma música. Quando eu preparava o sermão essa semana, eu lembrava dela. Ele diz que a calmaria virá. Ela não vai durar para sempre, mas a calmaria virá. Deus sempre dá refrigério para o seu povo. Calma, não dura para sempre. Descansa. Terceiro, meus irmãos, não cedam às tentações. Não cedam. Cuidado. E não cedam às tentações. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler os versos 8 e 9 para decorar essa semana, para guardar no coração, para guardar a palavra de Deus no coração. Você precisa ter isso na sua boca. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está passando por muitas dificuldades ao longo do seu ministério. Capítulo 10 de 2 Coríntios, ele diz essas dificuldades como elas são enormes. Ele chama ele mesmo de vaso de barro. Porque ele sabe que ele quebra. E ele diz que o tesouro, que é a graça e glória de Deus, está em nós. Mas ele diz, nós somos vasos de barro. A gente quebra muito fácil. Porque ele diz ainda que a excelência é do oleiro e não do vaso. Porque o Senhor ministra a graça dele sobre nós, o seu poder e a sua bondade, para que o nome dele seja engrandecido. E qual é a situação de um vaso de barro? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O desespero não é uma saída e uma solução para os filhos de Deus. Porque a calmaria sempre vem. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre.